motivo de muita alegria estarmos aqui junto com os irmãos para podermos louvar, agradecer e dizer ao nosso Deus. Quero perguntar para você se você prestou atenção na letra dessa música que foi cantada agora. É praticamente o tema da mensagem. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura, e após isso mantivesse a sua Bíblia aberta. Texto de Apocalipse, capítulo de número 2, vai nos dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Verso 6: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. E você diz amém? Amém. Pode tomar assento. Deus glorioso. Meus irmãos, eu recebi o convite do pastor para ministrar neste domingo passado, e tenho buscado a Deus uma palavra para que Ele pudesse falar à igreja através deste pequenino vaso. E Deus me deu este texto em Apocalipse, mas eu comecei a estudar, fazer a leitura do texto, e o Senhor foi me encaminhando para o primeiro capítulo de Apocalipse, para introduzir essa mensagem do primeiro capítulo de Apocalipse e finalizar a mensagem nessa segunda parte do segundo capítulo. A minha ideia era falar só sobre a igreja de Éfeso, mas o Senhor queria que eu falasse antes um pouco da igreja de Éfeso. Então mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo de número 1 em diante, e vamos trabalhar nesses 20 minutos que a gente tem esse capítulo de Apocalipse e o capítulo 2, versículo a versículo. De propósito eu coloquei o pedestal, porque eu não consigo ficar parado. Aí eu vou ver se eu consigo parar aqui, né? Apocalipse capítulo de número 1. O livro de Apocalipse, na verdade, é o livro da revelação, porque quem recebe a revelação primeiro é o próprio Jesus Cristo. No versículo 1, ele vai dizer que
Jesus recebe esta revelação apocalíptica da parte de Deus Pai, está lá no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, é Deus passando a revelação de Apocalipse a Jesus, dando na mão dele esta revelação, e ele passando aos seus anjos para entregar a João, e João passando a mensagem para ser entregue a todos os servos do Senhor. Ou seja, foi passado por João às igrejas da Ásia, foi passado por João aos crentes da época, ano 90 depois de Cristo, e foi repassado até chegar a mim e a você. Uma mensagem que revela esperança e não medo. Uma mensagem que revela desejo de estar na presença de Jesus, face a face, e não medo. Pastor Adriano, no estudo terça-feira, citou que muita gente tem medo de ler Apocalipse, ou por causa do que pode descobrir. Mas isso aqui é revelação pura, vida direta de Jesus Cristo, para te dizer assim: continue firme, continue andando, não pare, porque é final dos tempos. Tem cavaleiro do Apocalipse para aparecer, mas a igreja não estará aqui, a igreja estará com Cristo, a igreja estará ceando com Cristo. Essa é uma mensagem que eu não vou falar sobre você vencer, porque você sabe que você é um vencedor. Você só está aqui porque Ele permitiu e porque Ele colocou a mão sobre você. Você só está de pé porque Ele estendeu a mão e te levantou. Você só está aqui porque Ele é misericordioso e gracioso. Você já sabe que você é vencedor, mas essa mensagem é para falar que Jesus Cristo está com você. Jesus Cristo é a tua esperança e você não pode parar. Você não pode olhar para trás. Você não pode dizer que não quer mais. No verso 2, João vai dizer que ele recebe essa revelação testificando como testemunho de Jesus Cristo. João, ele está dizendo no verso 2 que ele não é uma pessoa que emite opinião. Não é meramente emitir uma opinião sobre a obra de Cristo. Ele fala com veracidade, porque ele viveu a obra, ele trabalhou na obra, ele colocou a cabeça no ombro de Jesus Cristo, ele esteve com Cristo, ele sofreu, ele foi martirizado, então ele sabia o que era esse testemunho. Ele fala com prioridade, com propriedade. Eu sei o que eu estou falando. No verso 3, João vai dizer, ele vai citar no versículo e diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritos, porque o tempo está próximo. João vai dizer para mim e para você que se você ler, ouvir e se você guardar, ler, ouvir e guardar, ler, ouvir e guardar as palavras desta profecia, você é um bem-aventurado, você é um abençoado.
Você não é um crente que cai, você é um crente que está firme, porque você sabe onde está a sua esperança. Você não desiste, você não para, você sabe onde é que você quer chegar, mas tem que ler. Tem que ler. Tem que ouvir. E tem que guardar as palavras dessa profecia. No verso 4 ao verso 8 do capítulo 1, João vai indicar o destinatário dessa carta, desta revelação. Lá no verso 4, ele vai dizer assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João está dizendo que esta revelação é para a igreja, e não é só as 7 da Ásia Menor, é para toda a igreja, aqueles que estavam lá, aqueles que viriam, e para você que está aqui. De quem vem essa carta, João? Ele vai dizer, primeiro, graça e paz. Só quem tem graça e paz para nos oferecer só é um: Jesus de Nazaré. E ele vai dizer assim: graça e paz daquele que é, daquele que é, daquele que era e daquele que um dia virá. Graça e paz daquele que é, daquele que era e daquele que virá. Ele estava parafraseando Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai deixar Jesus por quê? Vai parar por quê? Vai deixar de estar na presença de Jesus por quê? Se ele não mudou. Ele ainda é. Ele ainda é. Ele ainda é. Ele continua sendo. Ele continuará sendo. E ele virá para buscar a sua igreja. Aí ele vai dizer assim: é aquele que era, que é, que há de vir, é da parte dos 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus não são 7 seres diferentes, não são 7 seres angelicais, é o Espírito Santo, na forma perfeita, que é proferido lá em Isaías capítulo 11, verso 1 e 2. A palavra de Deus diz que ele, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é esse rebento? Jesus. Das suas raízes o renovo ficará. Olha Jesus fazendo renovo aí. Verso 2, ele vai dizer: repousará sobre ele Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor ao Senhor. Vai abandonar Jesus porque se ele é pleno e perfeito na tua vida. Não pare. Não pare. No verso 5, João confirma de quem veio tudo isso, e ele vai dizer que veio da parte de Jesus, e ele descreve Jesus. Ele vai dizer lá no verso 5, ele vai dizer que Jesus é a fiel testemunha. Ele vai dizer que Jesus é o primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos, irmão Lafayette? Porque ele foi o único que morreu, ressuscitou e não morreu novamente. Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu. Talita foi ressuscitada, mas ela morreu. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, mas ele morreu. Jesus não. Jesus morreu. Ao terceiro
terceiro dia ressuscitou e continua vivo no meio da igreja, olhando para você nessa noite. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. João continua, ele também é o príncipe dos reis da terra. Ele diz ainda que ele é aquele que nos ama, porque no seu sangue lavou nossos pecados, e depois que nos lavou, olha que maravilhoso, ele nos fez reis e sacerdotes. Irmão, entenda uma coisa. Tem um hino que diz assim: eu não sei o que ele viu em mim. Entendeu por que você está aqui nessa noite? Porque mesmo que ele não tenha visto nada, ou melhor, mesmo que você olhe para você e diga assim: eu não tenho nada para oferecer, ele te enxergou. Ele pegou o seu pecado, lavou no sangue dele, te colocou aqui, te estabeleceu como rei e sacerdote na obra de Deus. João descreve Jesus dessa forma. No verso 6 ele diz assim: a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Diga comigo assim, eu não sou de fazer isso, mas diga comigo assim: a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Diga de novo: a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Fala de novo: a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora diga: a ele a glória e o poder para todos sempre. Ele está na casa. A ele a glória e o poder para sempre. Amém. Essa saudação que João dá, do verso 4 até o verso 8, é encerrada pelo próprio Jesus Cristo. Na sua Bíblia, as letras devem estar em vermelho, significando que foi Jesus que falou. E o verso 8 vai dizer assim: é Jesus encerrando a saudação. Depois de toda essa adoração, de toda essa confirmação que João dá, ele vai dizer assim: Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Por isso que João começa dizendo que ele testifica e tem um testemunho do Senhor. Ele começa dizendo que a mensagem vem da parte daquele que é, que era, que é, que há de vir. E Jesus termina dizendo assim: aquele que está falando é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Só que ele complementa: eu sou o Todo-Poderoso. Porque na nossa vida Jesus é completo, mesmo que nós sejamos incompletos. Nós somos devedores a Ele, Ele a nós não. E a nossa dívida foi paga porque Ele nos ama. Quando Jesus encerra essa saudação do livro de Apocalipse, no verso 9 vai dizer que João entra em outra esfera. A hora já foi embora. João entra em outra esfera. No verso 9, ele começa o verso 9 dizendo assim: eu, João,
também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. João estava dizendo assim: olha, eu estou escrevendo a carta, eu andei com Jesus no ministério dele, eu coloquei a minha cabeça no ombro dele, eu fui chamado de amigo por ele, mas eu sou vosso irmão, sou igualzinho a você. O que eu vi, o que eu senti, o que eu passei, você também pode. Andei com ele, você também pode andar. Fui considerado amigo por ele, você também pode ser. Sou igualzinho a você. Não pense que Jesus Cristo te rejeitou. Ele está de braços abertos te chamando, volta, filho. Venha! Venha! Aleluia! João vai para o verso 10. E o verso 10 é que começa algo sobrenatural. Porque o verso 10 até o verso 10, João estava na esfera física. João estava no verso 10 na esfera física, recebendo do Senhor, mas estava na esfera física. No verso 10, o Senhor toma ele. Aí vira um ato profético, vira revelação, vira poder de Deus, porque João passa a enxergar o céu por dentro. Até o verso 9 ele estava falando de Jesus. A partir do verso 10 ele vê Jesus. E antes de entrar no verso 10 ele diz assim: eu sou igualzinho a você. Se eu posso entrar nessa esfera espiritual, era que João estava dizendo, você também pode. João começa um culto altamente espiritual no verso 10. E a gente vai ler: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E eu quero abrir um parêntese aqui. Esse dia do Senhor não é o mesmo dia do Senhor equivalente que Joel profetiza. O dia do Senhor virá como juízo. Não é o mesmo dia do Senhor que Ezequiel, Zacarias, Jeremias profetiza como o dia do Senhor, um dia de juízo. O verbo grego usado aqui no dia do Senhor era para dia de culto. Naquela época, em 90 depois de Cristo, já tinha se estabelecido que o domingo era o dia do Senhor. João estava no domingo, iniciou o culto, foi arrebatado no domingo como você aqui hoje. Quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: que João não foi um mero espectador de culto. João não foi ao culto para assistir o culto. Ele foi ao culto para adorar o dono do culto. Ele não foi olhar se o irmão pregava bem, ou se a irmã canta bem, ou se o irmão dirige bem o culto. Ele foi adorar. Você não chegou aqui hoje para assistir culto. Você chegou aqui hoje para entregar a tua oferta a Jesus. Então entregue. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Eu tenho tão pouco, irmão Lafayette, para entregar esse pouco que Ele quer. Eu tenho pouco tempo para entregar ao Senhor. É esse pouco tempo que você tem que Ele quer trabalhar. É esse pouco tempo que você tem que Ele quer tocar teu coração. É esse pouco tempo que você tem que Ele quer. Mas entregue tudo. João começa o culto no domingo. Quando ouvi por trás de mim, é o que diz o verso 10.
uma grande voz, como de trombeta, e essa voz dizia assim: escreve o que vê no livro e envia às igrejas. O que você está fazendo aqui é para você ver, ou para você ler, é para você ouvir e é para você guardar. Lembre-se do versículo anterior que João falava. Lá no verso 12, quando João vê o céu por dentro, quando João inicia o culto e ouve essa voz por trás dele, como voz de trombeta, no verso 12, a palavra de Deus diz que ele vira-se para ver quem falava com ele. E quando ele vira, ele vê 7 candeeiros. Candeeiro é aquele objeto que tem um central e mais 6 hastes em que você acende a lamparina, um fogo, uma vela, muito usado na época do tabernáculo, para iluminar exatamente, sabe o que? O local das ofertas. O local onde eram apresentadas as ofertas ao Senhor. E João, ele vê os 7 castiçais, ele vê o candeeiro, e esse candeeiro, ele simboliza cada igreja da Ásia Menor. Cada candeeiro representa uma igreja. O texto vai dizer que ele via Jesus, o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, andando entre os 7 candeeiros. Andando entre as 7 igrejas. Igreja que não vem ao culto, que vem ao culto para prestar culto, ela vê Jesus andando. Porque agora, se você veio para assistir culto, você não vê nada. Vê o candeeiro apagado, vê o candeeiro distante da presença. Mas se você veio prestar culto, você vai perceber que Jesus Cristo está em nosso meio, e Ele vai para lá, Ele vem para cá. Ele está procurando um coração que adore, um coração que esteja entregando, um coração que esteja dando uma oferta para Ele. No verso 13, ele vê o Filho do Homem andando. Esse mesmo Filho do Homem, Daniel também enxerga lá em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Depois você dá uma olhadinha. Lá no verso de número 14 até o 16, quando ele vê Jesus, aí ele vai retratar o que ele viu. Para você entender que o culto que João participou não foi só um culto de dizer assim: eu estou vendo pela fé. Eu estou vendo Jesus aqui. João viu Jesus, corpo glorificado, com seu poder e glória. Ele vê Jesus. E ele vai dizer assim, verso 14 a 16: eu vi ele vindo. E quando ele vinha, ele estava assim, vestido com uma túnica longa. Como João? Cingido o peito com um cinto de ouro. Como mais João? Cabeça e cabelos brancos como a lã, alva como a neve. Como mais João? Olhos como chama de fogo. Ele está olhando aqui para você. Como mais João? Seus pés semelhantes ao bronze polido, refinado numa fornalha. E mais João? Com voz de muitas águas. Como João? Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca saía uma espada de 2 gumes. E seu rosto brilhava como
Veja Jesus, ele está aí do teu lado. No verso 17. E eu já vou encerrar. No verso 17, quando João vê Jesus com todas essas características, o verso 17 vai dizer que, como resultado de tamanha glória, João cai no chão. João cai no chão. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não levanta o homem. A glória de Deus não coloca o homem no pedestal. A glória de Deus confronta. A glória de Deus revela o seu pecado. A glória de Deus revela a sua condição. E sabe o que é que João viu? Viu a glória. E quando ele viu a glória, ele foi para o chão, temeroso, assustado, com medo. Mas olha, ele nos ama tanto. E João já havia dito isso, que ele nos lavou no sangue e nos tornou reis e sacerdotes. O texto vai dizer que quando João estava caído no chão, como morto, sem nenhuma atitude, o corpo não mexia, inerte, Jesus chega do lado dele. Jesus chega do lado dele, sabe o que é que ele faz? Com a sua mão direita, pega João e coloca de pé. A glória de Deus, ela bate o homem, mas Jesus vai lá e levanta e diz assim: agora você é rei, sacerdote. Vai desistir por quê? Vai desistir por quê? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí sabe o que é que João, quando ele é colocado de pé, o que Jesus Cristo fala para ele? O texto vai dizer que Jesus vai virar para João e dizer assim: João, cara a cara, não temas, não temas, não temas. Eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de. Vai parar porque crente, vai desistir porque crente. Deixa eu entrar aqui na igreja de Éfeso. Gostaria muito de terminar os demais versículos, mas eu preciso entrar em Éfeso para concluir agora, e as irmãs vão cantar. A primeira carta é a igreja de Éfeso. E na primeira carta, a igreja de Éfeso, assim como todas as cartas, Jesus chega se apresentando. Nas 7 igrejas ele diz quem ele era, o que ele fazia, qual a condição poderosa dele. Depois ele faz um elogio a todas as igrejas. E por último, ele aponta o erro de cada igreja. E por último, ele faz uma promessa: se você se arrepender disso, se você se arrepender daquilo, eu te prometo isso aqui, eu te prometo aquilo lá. Todas as igrejas são assim. Existe um padrão nisso. Mas a igreja de Éfeso, Jesus chega para ela e se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ou seja, ele estava dizendo assim: eu sou aquele que estou presente na igreja. Aleluia. Eu sou aquele que ando no meio da igreja. Eu sou aquele que estou o tempo todo na igreja. A Éfeso ele se apresenta assim: eu sou aquele que anda entre os castiçais. E ele vai dizer lá no verso 1 do capítulo 2, melhor, no verso 2, ele vai dizer para a igreja de Éfeso assim: ó, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu sei do teu trabalho. Eu sei da tua paciência. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso foi uma das primeiras a existir na era apostólica, na era da igreja. A igreja de Éfeso não tinha construção como essa aqui
que não existiam ainda as construções. Sabe como é que a igreja de Éfeso se estabeleceu? Os irmãos se reuniam nas suas casas, e das suas casas viravam congregações. O culto de domingo era na casa do evangelista Jorge, mas também estava acontecendo na casa do pastor Adriano, e também estava acontecendo na casa do diácono. Então a igreja se reunia dessa forma, e quando precisava se reunir todo mundo, alugava um salão e ia todo mundo para lá fazer uma festa. E Jesus chega na igreja, na carta, e diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei o que vocês fazem, eu sei do amor que vocês têm, eu sei da paciência, eu sei que vocês estão trabalhando muito, eu sei que vocês não se cansam, e às vezes até se cansam, mas continuam trabalhando. Eu conheço vocês. Conheço da entrada até a saída. Conheço cada casa que cultua. Eu conheço. Eu sei e dou valor a isso. Sei que vocês estão trabalhando. No verso 2 ele vai dizer assim, ó: provaste se dizem, e os que dizem ser apóstolos, ou seja, e tu achas eles mentirosos. A igreja de Éfeso conhecia a palavra e sabia aqueles que se manifestavam dizendo serem apóstolos e não eram. Era uma igreja preparada. Mas no verso 3 ele vai dizer assim: trabalhastes pelo meu nome sem se cansar, sofrestes com paciência. Verso 4: tenho porém contra ti, contra ti, Senhor, trabalhando o tempo todo, mais de 50 anos de igreja, a igreja trabalhando o tempo todo, e o Senhor relatando que a igreja trabalha, que a igreja tem paciência, que a igreja está unida, e o Senhor tem algo contra nós. Estamos fazendo a sua obra. Imagine a igreja de Éfeso recebendo essa carta. Imagine se Jesus chega para você agora e diz assim: olha, eu sei que você está trabalhando, eu sei que você se dedica, eu sei que você vem todo culto, eu sei disso, mas tem uma coisa que eu tenho contra ti. O que é que o Senhor tem contra mim? Diz a igreja de Éfeso. É que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês podem até trabalhar, mas vocês não fazem da mesma forma. Vocês estão no automático demais. Eu sou Deus que passeio no meio deste candeeiro, mas vocês estão no automático demais. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Melhor, preste atenção nisso, melhor que trabalhar para o Senhor é antes conhecer o Senhor da obra. Trabalhar para o Senhor sem estar com intimidade com o Senhor da obra não adianta, é reprovado pelo céu. O Senhor te chamou para trabalhar, mas precisa que a presença dele esteja constante no trabalho. Lá no verso 5 ele vai dizer assim: lembra-te de onde caístes. Ele está dizendo assim: volta. É preciso voltar 30 anos na história. Você vai precisar renegar os 30 anos de trabalho e voltar lá atrás, onde você perdeu o primeiro amor, aonde você parou de orar, aonde você parou de buscar, aonde você parou de sentir a presença. Volta lá atrás. Onde que você parou, querido? Aonde que você parou de falar em línguas estranhas? Quando no tempo você parou de sentir a presença de Deus? Quando no tempo você parou de profetizar?
Quando no tempo você parou de ler a Bíblia? Quando no tempo você parou de adorar? Quando no tempo você parou de prestar culto? Volta lá atrás! Volta lá atrás! Verso de número 5. Ele continua dizendo assim: se não voltares, se não se arrepender, a ti eu virei. Se ele está dizendo que a ti eu virei, é porque mesmo Éfeso trabalhando, mesmo Éfeso se dedicando esse tempo todo, ele não estava presente. Ele disse: se você não voltar, se você não se arrepender, eu virei a ti. Ele parou de passear no meio do candeeiro. A igreja já estava no automático. Deus não quer você no automático. Volta, se arrepende. Volta, se arrepende. Se você não voltar, ele disse que vai tirar o candeeiro. Pode cantar, irmãos. Pode cantar. Fique de pé. Eu quero que você louve ao Senhor. Mais importante do que fazer a obra é servir ao Deus da obra. Mais importante do que estar fazendo a obra é sentir o dono da obra. Mais importante do que estar todos os dias no culto é servir ao Deus. Não, ele está aqui, querido. Ele está aqui passeando nesse candeeiro. Agora é isso. Aos seus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer tudo que tu és. Tudo que Marta e Maria. A palavra de Deus diz que quando Jesus senta à mesa e começa a contar as suas parábolas, a dar os seus ensinamentos, a palavra de Deus diz que Marta começou a ficar nervosa e disse assim: eu preciso preparar a janta, eu preciso preparar os cuidados aqui com o meu Senhor, eu preciso fazer a obra. E ela ficou agoniada, preocupada com o material. Mas Maria não. Maria sentou no pé de Jesus Cristo e estava escutando o que ela falava. O que Jesus falava. E ela sentada, escutando. Maria estava tão agoniada, Marta estava tão agoniada, que Marta vira para Maria e para Jesus e diz assim: Jesus, tu não se incomoda não? Eu estou tão atarefada aqui, estou tão presa aqui fazendo as tarefas domésticas de casa para te atender, e Maria está sentada aí falando contigo, ouvindo as tuas palavras. E Jesus disse assim: Marta, quieta teu coração, pare com essa agonia. Por quê, Senhor? Porque Maria escolheu a boa parte. A boa parte está nos pés de Jesus. A boa parte é adorar a Jesus. Compra a boa parte, adore a Ele.